Eu não estou morto. E aí, galera? Meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Me diga aí, se vocês estivessem em um enterro, um sepultamento, e o morto levantasse e perguntasse: o que está acontecendo aqui? Qual seria a sua reação? Eu estou falando isso porque eu vim falar de um livro que tem uma temática que envolve morte. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Este livro é da Companhia das Letras. Eu já tinha mostrado aqui, dizendo que eu ia ler para o desafio do Culto Booktuber. E possui uma capa muito bonita. Aqui temos algumas fotos no final do livro. Tem aqui na orelha a foto do autor. Tem algumas fotos e algumas ilustrações muito interessantes aqui no final. Certo? Mas o que falar deste livro? Quais foram as minhas impressões deste livro? Esta é a segunda leitura que eu faço de Jorge Amado. Meu contato com Jorge Amado é especificamente relacionado a filmes, novelas, especiais da Globo. E o único livro que eu tinha lido antes desse foi O Mar Morto. Então, conhecer a obra de Jorge Amado pelas linhas, pela escrita dele, esta é a segunda. Jorge Amado, grande autor, conhecido internacionalmente. O que esperar de obra dele? Se o meu contato com ele de Mar Morto já tem muito tempo atrás, eu lembro que eu li para a escola, não me lembro muito bem do livro, e eu quero reler, porque eu lembro que eu gostei da história. Mas isso daqui, que é classificado como uma novela de Jorge Amado, conta a história de Quincas Berro d'Água, que na realidade o nome dele é Joaquim Soares da Cunha. Ele, quando completa 50 anos, simplesmente ele abandona a família e vai viver na boemia, vai viver com os amigos que ele conhece, e muita cachaça, mas este livro vai falar, justamente começa com a morte de Quincas Berro d'Água. Mas por que a morte de Quincas Berro d'Água? E por que eu fiz aquele comentário inicialmente? Porque essa é uma história peculiar, é algo de nonsense nessa história, onde um morto consegue, porque eu começo a falar e o barulho lá fora, o caminhão passa e eu tenho que interromper. Mas como eu estava falando, quando ele larga a esposa, a filha, os familiares, dá uma banana para eles, se pica e vai viver na boemia. Ele chama a esposa de jararaca, e abre a porta, sai, se pica e vai viver, conhecer os novos amigos deles, que são bêbados inveterados. Então a história narra justamente a morte desse cara, desse Quincas Berro d'Água. Quando ele morre, que a família fica sabendo, para a família é um alívio, já que com a saída dele da casa, realmente ficou difícil para os familiares, uma pessoa da alta estirpe, largar a família para ir viver no meio de prostitutas, bêbados, e fazer o que ele fez. E na hora da morte, a família resolve fazer este enterro, mas na realidade não quer chamar tanta gente para esse enterro, não quer que as pessoas saibam, querem se livrar o mais rápido possível disso. Quando a família está fazendo o velório, a filha começa a ouvir que o pai está falando com ela. E ela acha muito estranho o morto, e com um sorriso no rosto, o sorriso estampado, que fica lá direto. E esse é o nonsense da história, o que pode ser sem sentido. Quando os amigos descobrem que Quincas morreu, os amigos vão lá pro enterro, e quando chegam lá, a família sai
que eles vão descansar para que no outro dia acontecer, no caso do velório, né? Eles vão descansar e eles simplesmente pegam e trocam a roupa de Quincas, porque ele estava vestido com terno alinhado que a família tinha colocado para o enterro. Então eles botam, tiram essa roupa e colocam a roupa que Quincas é conhecido. A roupa de boêmio, a roupa de vida dele depois de 50 anos. E eles saem com esse bêbado pela cidade e bebendo, e um morto que bebe, e sempre com aquele sorriso, e o morto fala com os amigos. E nessas idas e vindas, eles acabam indo para um barco, e neste barco, eles, quando estão atravessando o mar, acontece uma tempestade, e simplesmente Quincas mergulha no mar. E essa é a segunda morte de Quincas Berro d'Água. Por isso que a morte de Quincas Berro d'Água. Agora, é uma história muito, mas muito, muito engraçada. O livro é fininho, você lê numa sentada, rapidinho mesmo. E aqui no final, no pós-fácil de Afonso Romano de Santana, ele fala a vida e as vidas de Quincas Berro d'Água. É muito interessante você ler esse pós-fácil, que você fica sabendo que essa história não é totalmente ficção. Já aconteceu um caso parecido e Jorge Amado, sabendo disso que aconteceu, se apropriou dessa história para escrever essa obra. Mas é como, acho que é Lavoisier que já falou, na natureza nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu acho que para a literatura também isso é de fundamental importância. Porque se você for ver, todas as histórias já foram contadas. Precisa ter uma genialidade para se transformar algumas histórias antigas, recontar essas histórias, torná-las diferentes, torná-las palatáveis para as pessoas. Sim, como eu estava falando, aqui quem escreveu o pós-fácil foi Afonso Romano de Santana, e aqui ele diz, tem um trecho aqui do pós-fácil que eu desejo ler para que vocês entendam essa história da ficção, não ficção, realidade. Um leve toque de aproximação entre vida e ficção, no entanto, talvez se pudesse fazer lembrando o fato de que o Quincas cearense, numa outra viagem, foi dado como náufrago e morto quando os alemães torpedearam o navio Baipendi, em que ele deveria estar e não estava, por ter ficado em Salvador, pelos castelos ou prostíbulos da cidade e em arruaças na ladeira do Tabuão. Enquanto sua família o pranteava, ele reapareceria lépido e fagueiro dias depois. O Quincas baiano, por sua vez, naufraga naquele saveiro numa noite de tempestade, mas como ninguém achou seu corpo, fica um mistério em torno de sua morte, transformando em mito, pois um bom personagem mítico morre, mas não deixa vestígios do corpo. Pois esse é o trecho que mostra de onde foi que Jorge Amado se inspirou para escrever essa história. Foi justamente deste cabo Plutarco do Ceará que aconteceu, e nessa parte aí vocês podem ver que foi nisso. E é nisso que cabe também a originalidade de Jorge Amado por poder transformar uma história que ele ouviu de terceiros, que como se fossem histórias passadas por gerações, história passada por pessoas. E muitas das histórias que nós vimos registradas em livros são histórias que são passadas de avós para os pais, para os filhos, e assim vai. Boas histórias acontecem dessa forma e não deixam de ser originais quando alguém consegue recontá-la de uma forma tão peculiar como esta. Eu gostei do livro, não foi nada daquilo que... Porque eu já tinha esse contato, já tinha visto esta obra na televisão, já tinha visto um especial, mas não me lembrava porque já tinha muito tempo. E eu
quando eu li, eu achei muita graça. É muito engraçado. E me deu muito mais vontade de me aproximar, principalmente das 4 mulheres de Jorge Amado: Teresa, Flor, Tieta e Gabriela. São 4 obras que eu quero muito, muito ler. Então, minhas impressões deste livro: uma boa leitura, uma boa pedida. Tá. E aí, se você ficou interessado, leia, não deixe de ler. Se você gostou desse vídeo, dá seu likezinho maneiro aí embaixo. Quem não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, cara. E em breve estarei aqui trazendo muito mais coisas para vocês. Beijo. O que está acontecendo aqui? Muito. Isso é o som passando aí. Agora eu vou ter que lembrar o nome do cara. Eu tenho que ir aqui para lembrar o nome de quem. Ai, meu Deus do céu. O barulho vai atrapalhar. O caminhão vai passar, Tomara que na edição eu consiga colocar onde foi que eu estava. Ficou complicado? Vou ler de novo. Ele se apropriou de uma história. Minhas impressões deste livro e o barulho lá fora.